Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí iniciando uma nova semana, uma nova jornada. Semana passada e na anterior nós falamos sobre família, bênção de Deus. Semana passada falamos sobre família, sentimentos e emoções. E durante essa semana e a próxima, nós falaremos sobre o grande conflito. Na verdade, nós vamos meditar na Bíblia, textos da Bíblia, falando sobre o grande conflito, sobre a história do grande conflito, sabe? Ontem e anteontem, a gente estava vendo, eu estava vendo, a ida, né, do homem ao espaço. Tem muita gente que não acredita, que acha que é uma invenção ou uma encenação. Mas independente se o homem foi ou não ao espaço, se aquilo ali que está sendo passado não é a verdade, eu acredito que seja, mas tem muita gente que não acredita, mas independente disso, há um espaço, há um universo, há um céu acima do nosso azulado, há algo maior do que nós neste mundo que a gente vive, há algo superior. E eu fiquei pensando nisso. E por que não falar na palavra de Deus sobre isso, sobre esse assunto que é superior às coisas da terra, que é superior às coisas dos céus? Independente se realmente o homem foi, se aquele foguete é verdadeiro, se não é, uma coisa é certa: há alguma coisa maior do que nós. Há um ser no universo maior. E ele criou todas essas coisas. E como entender isso? Como entender a queda? Como entender o mal? Como era antes? Tudo foi criado perfeito, tudo era perfeito, de repente passou a existir o mal, veio aqui para a terra o pecado, o mal, a ruindade. Nós estamos aí sofrendo as lutas e angústias. E eu fiquei pensando realmente nisso, sabe? Deus me impressionou muito. E durante esses dias, na verdade, a gente vai fazer 15 temas, a começar por hoje, e da série, essa série, O Grande Conflito, uma história de amor. Porque realmente, queridos, é uma história de amor. Uma história de amor às suas criaturas, uma história de amor em que ele vem aqui à Terra morrer por mim, por você. E nessa morte, ele não só morre por nós, ele está morrendo por toda a cristandade, está morrendo também por todo o cosmos, se é que a gente pode dizer assim. Por quê? Porque mesmo os anjos e os outros seres não precisando de um salvador, porque eles não caíram, eles viram nas ações de Deus em Cristo Jesus o que Deus faria com eles caso, ou faria para eles, caso eles tivessem caído. Ao Deus vir aqui à terra, morrer por mim e por você, morrer na cruz do Calvário, o Todo-Poderoso morrer na cruz do Calvário, eles viram esses seres mais inteligentes do que nós, mais fortes espiritualmente, né? Não tem pecado. Esses seres viram o amor de Deus para conosco e eles sentiram este amor também que seria demonstrado a eles caso houvesse a necessidade. Sabe, queridos, às vezes a gente se considera o patinho feio. Na verdade, a gente não é o patinho feio, mas nós somos o patinho que causou a dor no Rei do Universo. O patinho que machucou o coração do Rei do Universo. Nós não somos feios, abandonados, como a história conta, tristes, depressivos. É verdade que o mundo de hoje tenta fazer com que a gente se sinta neste sentido. Por isso nós vamos falar sobre essa história de amor, tá bom? Eu farei 15 temas, eu já anotei nome por nome de cada um dos temas. O tema de hoje vai ser uma introdução
e a gente vai destacar 7 textos falando disso que eu contei aí por alto, tá ok? Feche seus olhos, vamos fechar, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, vamos falar sobre a história do grande conflito, uma história de amor, porque o Senhor nos ama, e o Senhor amou, e o Senhor é amor. O Senhor ama todas as suas criaturas, o Senhor deu liberdade a elas. E, infelizmente, a, a má utilização dessa liberdade trouxe o pecado. Agora nos ajude, nos dê a tua paz, ajuda-nos a estudar estes textos. Pelo menos 7 textos nós vamos ler aqui, e a cada dia nós vamos estar meditando um pouquinho mais. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou ler os títulos, porque são 15 títulos, né? Hoje é a introdução e depois. Mas é a história. Como foi, como era o céu, como a divindade trabalhava, vivia juntos. Isso a gente vai ler textos da Bíblia, tá bom? Só da Bíblia. Como apareceu o pecado, e assim vai, até chegar no novo céu e na nova terra, tá bom? O texto que eu quero ler com vocês são 7 textos que falam um pouco sobre tudo isso que eu apresentei para vocês agora, ou falei aqui um pouquinho. Eu fiquei meditando, realmente fiquei meditando nesses textos, fiquei buscando, Deus me mostrou, né? Quando a gente fala assim que Deus mostrou, é porque vem à mente, vai nesse texto, e a gente vai lendo. Quando você estuda a palavra de Deus, também Deus mostra muita coisa para você. Às vezes, você não sabe aonde está especificamente o texto. Então, o que eu digo para você? Quando você está estudando a palavra de Deus e veio algum texto na sua mente, você não sabe onde é que encontra, se você tiver facilidade, às vezes você tem a Bíblia com aquelas concordâncias bíblicas, você vai até ela. Se você não tem, você pode buscar na internet também, sabe? Eis que crio novos céus e nova terra. Aí você fica, onde é que está esse texto? E aí você lá vai, bota no Google, por exemplo, crio novos céus e nova terra. E ali você vai, normalmente você vai encontrar o texto. Ou você vai encontrar coisas que se referem àquele texto. Use a tecnologia, use a Bíblia, use principalmente a internet para o estudo da Bíblia, para o nome do Senhor, tá bom? E o primeiro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, tá bom? São 7 textos. O primeiro texto é Apocalipse 13, verso 8. E algumas coisas aqui nós vamos, não vamos dizer assim que traduzir, mas a gente tentou buscar o sentido mais original para a gente compreender o texto. E essa introdução a gente vai ver assim como Deus realmente tem guiado o seu povo e como a história da Bíblia é profunda para cada um de nós. Eu não me lembro mais, mas eu estou agora desejando um bom dia, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É verdade que às vezes a gente vai falando, vai falando. O sol aqui já está bom, já está forte. Espero que esteja brilhando aí na sua casa também o sol. Mas se não estiver, que o sol da justiça de Cristo Jesus possa estar no seu coração, tá bom? É, Apocalipse 13, verso 8 diz assim: eu vou destacar só a parte final. Que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu quero destacar essa parte. Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A gente sabe que, literalmente, Jesus Cristo ele veio aqui à Terra e morreu há por volta de 2.000 anos atrás, um pouquinho menos, né? Mas ele veio e viveu por volta dos 2.000 anos atrás. Mas a Bíblia aqui está dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E essa expressão fundação do mundo, eu fui buscar lá no sentido original, diz assim: desde a fundação do mundo, a separação de uma parte do todo, do lugar aonde está. Ou seja,
lançamento de uma fundação do cosmos, uma organização ou constituição apta e harmoniosa, uma ordem ou governo. O que é tudo isso, pastor? Vamos juntar. Olha só. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu separei essa parte aqui, ó, desde a fundação do mundo, ok? Essa parte final da fundação do mundo, porque a gente tem que entender assim, será que Jesus foi, então, morto lá no início, quando criou Adão e Eva, ele já estava morto, assim, a intenção? Seria até mais do que isso. Esse texto aqui a gente percebe que quando foi criado o mundo, e este mundo tem a ver não só com essa terra, o Cordeiro de Deus já estava morto, ou seja, já tinha um plano de salvação. É isso que o texto está querendo dizer, que quando houve a fundação do mundo, quando houve o fundamento do mundo, quando o mundo começou a ser criado, o plano da salvação já existia. Por isso o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, desde, ou seja, quando começou a fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para ser morto. Quando Deus começou a criar as coisas, porque essa criação do mundo não é só a terra, já estava preparado o plano. Quando Deus começou a criar as criaturas, os anjos, os outros planetas, tudo já estava criado o plano da redenção. Porque é isso que diz no sentido original. Olha só. Desde a fundação do mundo, a separação de uma parte do todo. Ou seja, desde aquela. Por que foi separado? Cristo foi separado. Separado para quê? Para morrer. Separado de um todo. Percebe que Jesus Cristo, que hoje é chamado de Jesus Cristo, mas naquela época ninguém sabia desse plano, ele foi separado de um todo. Ele tem uma natureza também das suas criaturas para poder vir aqui à Terra morrer. O plano da redenção foi preparado foi separado de um todo. Então Deus criou todo o céu, todo o universo. E deste céu e deste universo, Deus separou, Deus preparou de antemão um plano, um lançamento de uma fundação do cosmos, que pode ser o cosmos, que a gente entende, mas também a organização ou constituição harmoniosa, ordem e governo. Ou seja, quando Deus começou a constituir o seu reino, quando Deus começou a criar o seu reino, porque nós entendemos que a eternidade, que eles, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre existiram, mas os outros não. Então, quando Deus começou a criar o cosmos, quando Deus começou a criar o seu governo, porque cosmos também quer dizer ordem, governo, constituição, organização, quando ele começou a organizar lá o céu, o cordeiro já estava morto no plano. Já tinha um plano. Olha que profundo isso. Só nisso aqui a gente percebe que Deus é grandioso demais. Eu quero ler um outro texto com vocês, Salmo 19. Esses textos aqui, a gente, de maneira especial, vai estar estudando durante os dias, tá? Salmo 19. Eu vou ler Salmo 19. Eu vou ler realmente, eu falei que eu ia ler 7 textos, mas eu gosto de demorar nos textos e aí vai passar muito. Eu vou ler só esse segundo, porque é a criação. E depois nós vamos, uma introdução para aquilo que aconteceu. Eu vou ler esses dois, esse agora, o segundo, e vou ler o João 3,16, tá bom? O segundo texto que eu vou ler é Salmos 19, verso 1. Diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. No original, esses céus está falando lá do universo. Literalmente é os céus como morada das estrelas. Que bonito, né? O céu como morada das estrelas. O universo visível.
ok? Eles declaram a glória de Deus, na verdade, eles recontam, eles narram a glória, o esplendor. Esse Deus aí está escrito como El, o El, na cultura hebraica, né? Que seria o único Deus verdadeiro. Então, a primeira parte do texto quer dizer os céus, como morada das estrelas, o universo visível, recantam, narram a glória do Deus verdadeiro. A natureza fala da glória do Deus verdadeiro, e é por isso que eu fiquei pensando, quando aquele foguete estava indo, né? Fiquei pensando na grandiosidade, e independente se existe, se não existe lá o foguete, ou uma coisa é certa, o céu existe, Deus existe. As estrelas existem, porque a gente vê todos os dias, todas as noites. O sol existe, a lua existe. E eles narram a glória do Deus verdadeiro. E o firmamento, essa expressão firmamento aí, é o nosso céu atmosférico, mas no original é referindo-se à redoma dos céus, redoma, como se fosse uma cúpula. Se é uma cúpula, é uma abóboda, uma redoma, uma coisa que protege a terra. Deus criou uma redoma, então não tem jeito. Tem algo em forma de arco. E se tem algo em forma de arco por cima, por que não pode haver por baixo, formando um círculo, formando uma esfera? É verdade que tem muita gente que questiona isso, mas no sentido original, tem uma redoma, tem uma cúpula, tem uma abóboda. Tem, tá lá no original. E essa redoma, ela sustenta as águas de cima. Seria o céu atmosférico, a camada, né, protetora ali. E tornam conhecido o trabalho das mãos de Deus. Ou seja, o universo, as estrelas falam, narram de quem é o Deus verdadeiro. E esse céu daqui, o céu nosso, aonde a gente vive, nesse mundinho aqui, nessa terra, é obra da mão do nosso Criador. Infelizmente, o pecado veio a essa terra. E eu quero ler com vocês o último texto, João 3,16, que é muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no original, no sentido ali no grego, ele vai mais além. E eu quero ler com vocês. Eu traduzi assim: quando Deus amou o cosmos. Que cosmos? Os outros mundos, as outras coisas que foram criadas, os seres animados e inanimados, sabe? As coisas animadas e inanimadas, os seres viventes. Literalmente, o mundo aí no original é cosmos. Você pode dizer que também que ele amou o seu governo, porque tudo ele governa na palma de suas mãos. Ele é que tem o domínio de tudo. Então Deus amou o cosmos, o seu governo, desta maneira, de tal modo que deu dele mesmo o Filho exclusivo. Note que o primeiro texto que nós lemos falávamos da fundação do mundo, que o Filho foi tirado de um todo. O Filho foi tirado de um todo, desde a fundação do mundo. De todo um projeto, o Filho foi tirado. E note que aqui diz deu dele mesmo o Filho exclusivo, o único do universo em natureza. Não existe outra natureza igual à do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe. Foi o único em sua natureza. Porque a natureza divina está com Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós temos a natureza humana. Os anjos têm a natureza angelical, os outros seres têm a natureza deles.
Mas o único que tem a natureza divina do Criador e a natureza das suas criaturas é o nosso Senhor Jesus. É o único, é o Deus único. Por isso que foi ele que veio. Por isso que ele foi separado. Por isso que ele foi morto, porque quando Deus começou a criar o universo, já tinha um plano pronto. E aqui continua dizendo o seguinte: deu seu filho exclusivo, único do universo em natureza, a fim de que qualquer um que acreditar não deve ser entregue à morte, porque segura com firmeza a vida eterna. Isso, ao mesmo tempo, é uma promessa e também é uma lembrança. Porque para você segurar, olha, como é que nós temos coragem de segurar com firmeza a vida eterna? Porque esse é o sentido original. É quando a gente realmente aceita Jesus como nosso Salvador. Por isso, não basta dizer eu creio em Jesus. Não basta dizer eu vivo para Ele. Nós precisamos, de fato, viver diferentes. Precisamos testificar que realmente o Senhor Jesus é aquele que a gente crê. Porque para aqueles que estão segurando com firmeza a salvação eterna em Cristo Jesus, estes vão escapar da morte. Quer você aceitar isso na sua vida hoje? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar durante esta semana da série Grande Conflito, em que nós vamos estar falando aí de textos da Bíblia, da origem, da criação de tudo, da origem do mal, também da destruição do mal e da reconstrução do amor, porque o Senhor é o amor. Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.